Olá, socorristas! Eu, Omar de Macedo, responsável pelo atendimento pré-hospitalar aqui da Brasilflam, Escola de Formação de Bombeiros Civis e Escola de Formação de Socorrista Resgatista. Hoje, nessa videoaula, nós vamos conversar sobre os protocolos de hora de ouro e de load and go. Pois bem, a hora de ouro nada mais é do que a primeira hora após o acidente. Vamos entender como é que funciona isso daí. A partir do momento que você é acionado por um acidente, eu tenho a decorrência de 60 minutos. Isso quer dizer, eu tenho um período de 1 hora para chegar até o local do acidente, iniciar os protocolos de análise primária e secundária, os procedimentos como, por exemplo, parada cardiorrespiratória com RCP, hemostasia e assim por diante, para começar então a estabilizar essa vítima e já entrar com um procedimento de transporte para o intra-hospitalar, transporte para o hospital. Mas, pois bem, é de vital importância nós entendermos que para um politraumatizado, que significa várias lesões no corpo, principalmente várias lesões com relação aos órgãos, não é? A possibilidade de eu aumentar, quer dizer, elevar a taxa de sobrevida dele, de sobrevivência dele. Quanto mais precocemente eu iniciar os protocolos e os procedimentos de análise primária e análise secundária, eu vou aumentar a possibilidade de recuperação lá no intra-hospitalar, onde ele vai receber a medicação, onde ele vai receber o tratamento, né, dentro do hospital, com a presença de técnicos de enfermagem, com a presença de enfermeiros e com a presença de médicos. A estatística determina que para cada minuto que eu perder no atendimento pré-hospitalar, eu dou uma declaração da cerca de 1% de perda de sobrevida. Aí então nós vamos começar a entender qual é o conceito da hora de ouro, qual é o conceito da Golden Hour, né? Chamado aí popularmente como hora de ouro, que é um protocolo americano que chega até nós. A AHA, American Heart Association, que é a Associação Americana de Cardiologia, declara que dentro da hora de ouro, né, do Golden Hour, a iniciativa do atendimento pré-hospitalar, para ser, por exemplo, um atendimento de qualidade, nós precisamos agir rapidamente. Isso quer dizer o quê? De imediato eu vou fazer análise primária, análise secundária. Vou realizar um prognóstico que vai declarar o risco de vida. Se o risco de vida da aula passada, quando nós falamos lá, quando está, por exemplo, dentro do primeiro padrão, né, dentro da primeira ação, que seria um processo emergencial, então de imediato eu vou classificar que existe sim o risco potencial dessa vida se perder, quer dizer, dela entrar em óbito, eu já vou tentar estabilizar. Isso eu dou para ela 50% de chance de vida. Isso quer dizer, na análise primária e secundária, já posso entrar com os protocolos e procedimentos, né, e também as manobras para eu poder estabilizar. Batimento cardíaco, tá? E respiração, evitando assim o choque neurogênico, o choque cardiogênico, choque séptico, outros tipos de choques distributivos, né? Que dão a classificação de um risco de morte para essa pessoa. Até 1 hora, né, do atendimento, né, da chamada para o atendimento, eu declaro a ação, né, de 30% de sobrevida e logo em seguida eu já tenho que entrar na análise primária, após 1 hora do chamamento, chegado no local do acidente, no local onde tem a vítima, eu já entro com o load and go, que o protocolo declara para a gente a iniciativa ou então a decisão de 10 minutos. E após 1 hora, tá certo? Eu vou perder 20%, né, de chance de sobrevida aí, correto? E fazer com que o risco se aumente cada vez mais quando eu falo, por exemplo, do risco de morte dessa pessoa. Então eu tenho que entrar rapidamente com o transporte para o hospital. Pois bem, dentro da condição imediata e dentro da condição de até 1 hora, na chegada do local, eu vou modificar o meu procedimento, o meu protocolo. Eu vou sair dos 60 minutos, se eu der um prognóstico de risco de vida para essa pessoa, então eu já entro no load and go, que seriam 10 minutos. Eu começo uma nova contagem regressiva para eu poder estabelecer o prognóstico de risco, um prognóstico de lesão gravíssima e já transportar para o hospital. Nada mais é, então, o load and go que um conceito programado, né, prioritário de transporte. Caso você, socorrista, não consiga, né, identificar essa possibilidade, né, eu vou cada vez mais aumentando a probabilidade de perda de vida dessa pessoa aí, correto? Dentro do conceito de load and go, eu vou classificar aquilo que é risco. Vamos entender o porquê desses 10 minutos. Quando eu chego no local e declaro uma ação, tá, dentro de um quadro clínico para essa vítima, por exemplo,
uma hipotermia severa, que a gente vai declarar aí, hipotermia com abaixo de 25 graus de temperatura, e com 12 graus, né, de temperatura eu já considero aí uma hipotermia severa. Essa pessoa com certeza está, vamos colocar assim, né, está congelando e ela vai entrar em óbito. Então eu entro com Lodegol. Hemorragia severa, tanto interna quanto externa, ferimentos penetrantes, né, como por exemplo um PAB, ferimento por arma branca, que pode ser uma faca, um punhal, ferimentos como PAF, né, perfuração por arma de fogo também, eu vou classificar, né, como risco iminente de vida e já vou entrar lá com o chamado Lodegol dentro desses conceitos de emergência, né? Queimaduras acima de 20% da área corporal, doenças crônicas, tá certo? Doenças crônicas, como por exemplo, crises convulsivas, crise de epilepsia, problemas como por exemplo de hipertensão, que as vítimas fazem uso de medicamento o tempo todo. Eu vou considerar um problema crônico e já vou entrar com o Lodegol levando para o hospital o mais rápido possível. Na questão, por exemplo, de um infarto, que é uma crise cardíaca, eu vou entrar com o Lodegol e levar o mais rápido possível para o hospital. Vítimas acima de 55 anos de idade e vítimas abaixo de 8 anos de idade. Essas características dão para a gente a classificação de já iniciar o protocolo de atendimento dentro da análise primária e secundária e já iniciar o protocolo de transporte para o hospital. E gestantes, não tem como fugir, né? Gestantes a gente leva em consideração principalmente quando nós chegamos na análise primária já com o chamado, vamos colocar assim, né? A condição de temperatura, a condição, por exemplo, de semiologia, né? O termo técnico é semiologia, pressão arterial, temperatura e outros termos que vão classificar a ação naquele local. Se, por exemplo, na hora de fazer a medição de pH, eu declarar que a pH dela está elevada, eu vou classificar, por exemplo, que essa gestante pode estar entrando aí num processo, né, de eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, e isso pode levar a óbito não só a parturiente, né, a mulher grávida, tanto quanto também o seu filho. O protocolo de 10 minutos nós vamos classificar e vamos chamar, né, denominar como protocolo de platina. É o tempo de percepção, né, entre a análise primária e secundária, que vamos dar 10 minutos para iniciar a estabilização, iniciar o prognóstico do quadro clínico, iniciar a condição de transporte, iniciar o procedimento e protocolos, né, de atendimento e a chegada até o AIH, que seria atendimento intra-hospitalar. Chegando lá, lembre-se, eu vou estar sempre enfatizando isso com vocês. Chegando no hospital, assim que você entregar a vítima na emergência, tem que passar todas as informações, você tem que relatar tudo aquilo que você encontrou, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você usou para a equipe de técnico de enfermagem, equipe médica dentro da emergência no hospital, porque lá ela vai conseguir declarar qual é a ação dentro daquilo que você viu no hospital, porque ela não esteve junto com você lá, ela está aguardando a chegada dessa vítima. E quando se chega nesse local, a gente vai classificar as ações que a gente vai determinar como risco e já vamos entrar com os chamados protocolos mesmo de AIH, aonde dentro do hospital eles vão classificar se essa vítima precisa ou se esse paciente precisa de atendimento para a correção da lesão ou atendimento para tratamento dessa lesão, correto? Então entenda, você socorrista, que é essencial guardar as informações tanto de hora de ouro como também de Lodegol, para que nós possamos ser grandes profissionais na área de socorro e resgate.